E a gente vai falar agora sobre uma nova tecnologia que deve trazer resultados animadores aos produtores de cana-de-açúcar, com ganhos de produtividade significativos para a lavoura. Nós vamos falar sobre essa tecnologia aqui no estúdio com o engenheiro agrônomo Rodrigo Egea de Miranda. Oi, Rodrigo, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem? Prazer aqui recebê-lo e para falar sobre essa cultura que a gente sabe que é tão importante, né, para algumas localidades do estado de São Paulo e vem se destacando cada vez mais também em Goiás. Vamos falar então um pouco, né, sobre essa tecnologia que realmente traz bastante produtividade. Inclusive, estava vendo uma reportagem, lendo uma matéria e que justamente mostrou que teve produtor que com o uso dessa tecnologia aumentou a produtividade em 30%, ou seja, super significativo e que vai trazer mais renda assim para quem, né, cultiva, para quem produz a cana-de-açúcar. Como é que foi o desenvolvimento dessa tecnologia? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Para nós é um prazer estar aqui e poder realmente falar um pouco mais da tecnologia. Nós estamos no Brasil já há 3 anos. É uma tecnologia americana, é uma tecnologia que não é nova, ela é bastante antiga já, mas infelizmente no Brasil ela ainda era nova. Ela ainda era ausente das nossas Sim. áreas. Nós começamos pelo mercado de cana-de-açúcar, que é um mercado em que a gente viu uma possibilidade de realmente de uma entrega de um resultado consistente. E isso foi há 3 anos atrás. E nós viemos durante 3 anos fazendo testes, adaptando a tecnologia ao Brasil. E nesse ano, nós, a partir da safra 19 e 20, nós começamos já a fazer áreas comerciais maiores. E aí que a gente começou a ver que os resultados foram ainda superiores ao que a gente tinha nas nossas áreas de teste. Imagina, o que a gente tem realmente de características importantes e que dão esse retorno bom, né, em termos de produtividade para o produtor de cana? O que ela tem de características importantes e que traz esse resultado? Bom, o principal é que ela é uma proteína e é orgânica, ela não é química. Segundo, é que é de uma facilidade de uso e combina com outras soluções de mercado. Você pode aplicar de maneira ampla, você não precisa se restringir, porque às vezes você tem algumas tecnologias que funcionam em uma situação ou na outra situação. O que a gente viu é que em qualquer situação de cultivo que você aplicar, você consegue ter o resultado desde que você tenha o tempo entre a aplicação e a colheita. Então, é uma tecnologia simples, estável, resultados consistentes e o principal que a gente chama atenção, orgânico. E tem, assim, uma fase importante para essa aplicação, desse momento ideal? E como é que vocês estão auxiliando aí os produtores de cana-de-açúcar nesse sentido também? É uma boa pergunta sua, porque eu tenho brincado com alguns amigos e o pessoal do mercado que a hora é agora. Porque assim que você corta a cana, é o momento de você fazer uma nova aplicação. Quanto mais tempo você deixar essa tecnologia agindo sobre a área, sobre o canavial, melhor é o resultado que a gente obtém. Então, a gente tem recomendações para diversas situações, mas normalmente na hora do plantio ou então logo após o corte, quando a cana começa a rebrotar, são os 2 momentos onde a gente recomenda a aplicação do produto. E o produtor tem visto isso como investimento e não como custo? Tem diversos tipos de produtores. Nós temos os produtores que conseguem visualizar o que a gente sempre quer que eles olhem, que é a questão do custo por tonelada colhida. Essa é uma questão importante, porque custo por hectare, ele não é simbólico. Na verdade, ele é uma coisa, é um desembolso, mas se você consegue produzir muito mais, a sua produção, a sua renda vai ser muito maior. E é isso que a gente tem focado bastante, focado em custo por tonelada colhida. Agora, o produtor, às vezes, ele fica limitado por uma questão financeira de fazer um investimento maior. E a gente está trabalhando também nisso através de um nosso parceiro na distribuição do produto no Brasil, que é uma cooperativa, que é a Coplacana, e eles têm trabalhado no financiamento para exatamente fornecer aos produtores a possibilidade de que eles possam adotar a tecnologia e ganharem mais com a sua produção. E quer dizer, mesmo com esse momento, né, que várias culturas sofreram em relação à falta de chuva, estiagem, a gente observou aí que aconteceu, por exemplo, em várias produções de soja, especificamente no Paraná, a gente teve a questão também do milho no Rio Grande do Sul, ou seja, é um cenário realmente de muita diversidade climatológica e que impactou, sim, no bolso do produtor rural. E como é que foi para a cana-de-açúcar e se tem algum problema ou não de se utilizar, né? Qual é a resposta, estando um solo adequado, com um clima melhor ou não, né? Qual é essa referência? Como toda tecnologia, se você tem uma cultura bem estabelecida
e, vamos dizer, vigorosa, a tecnologia ela consegue dar um resultado ainda melhor. A gente sempre foi tratado de maneira técnica como um produto ou uma tecnologia que evita que a planta sofra com o estresse biótico ou abiótico, que seria, por exemplo, seca, né, ou frio demais. Mas, na verdade, quanto melhor a planta, melhor ela responde. No caso da seca, o que acontece é que se você fez um tratamento prévio com a tecnologia, a cana enraiza muito melhor, mas é consideravelmente melhor. E o que acontece é que ela consegue enfrentar esse estresse da seca de maneira melhor. E ela sai na frente na hora de vir condições melhores de temperatura e de água, ela rebrota melhor e aí, obviamente, quem larga na frente consegue chegar muito melhor lá no final. Então, o que a gente vê é que o período de crescimento verdadeiro da cana vai do momento em que você tem mais água e temperatura até o momento da colheita, que é a partir de maio, junho, vamos dizer. Então, você tem um período, se você tem seca nesse período, é o momento onde você vai realmente ter uma perda considerável de produção, porque você vai ter 8, 9 meses no máximo de crescimento verdadeiro. Depois é mais acumulação de açúcar e tudo mais. Maravilha, Rodrigo. Então, muito obrigada por destacar aqui essa tecnologia e que ajuda muito aí os produtores de cana-de-açúcar, essa cultura que eu vi ontem, inclusive, na capa de uma revista bastante importante do setor, ou seja, parece que estamos vivenciando aí um novo momento, né, para o etanol, enfim, toda essa energia, a energia mais limpa e mais renovável aí do mundo e, claro, merecendo destaque, sim, em capas de revistas também. Muito obrigada, viu? Como é que faz para a gente localizá-lo na internet, nas redes sociais e telefone? Nós temos o nosso LinkedIn da Plant Healthcare Brasil. Nós temos também o nosso e-mail corporativo, que é o phc-brasil@planthealthcare.com, e o nosso telefone aqui em São Paulo é 11 5685 0025. Perfeito. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bem-vindo. Permaneça aqui comigo. A gente vai para um rápido intervalo para daqui a pouquinho continuarmos a falar sobre cana-de-açúcar, como a adubação biológica contribui para a preservação do solo. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo.